Olha só, o time tá completo, hein? Sim! Anne, e aí, tudo Oi! bem? Tudo bem, pastor? Eu tô com essa cara aqui de amassada. Você foi pega de surpresa. Foi! E tá um friozinho aqui que eu não tô Nossa, acostumada. deve tá uma delícia aí, né? Tá, bem gostoso, muito Vamos lá, bom. Anne, Vamos. você trabalhou um tempo aqui Sim, representando a gente, né, com o Ministério Soso, e sim. calhou do texto que eu escolhi para hoje, Anne, foi o texto de Mateus 18:11, que ele diz Uau. assim: o Filho do Homem veio salvar Soso, né, Uhum. o que estava perdido. Então, Uau. aí a gente sabe que assim, que a sua autoridade, o seu chamado, a sua vocação é para o mundo da psique, né? E é claro, Deus Uhum. tem te dado ferramentas dentro do contexto espiritual para você lidar com a psique da humanidade. Eu acredito no seguinte: a nossa vocação é o meio pelo qual Deus cuida da humanidade. Então, como que Deus cuida da Sim. saúde da psique da humanidade? Através dos psicólogos, ok? Então, Uhum. como que você tem visto aí, nesse mundo da psique, a espiritualidade operando na vida? Porque, assim, falar para quem é cristão e envolver Uhum. espiritualidade é tranquilo. Mas como Sim. você lida, por exemplo, quando você pega um caso que a pessoa não tem a mesma fé, os mesmos princípios, os mesmos valores, e você Uhum. identifica que a psique daquela pessoa está comprometida por causa de uma intervenção espiritual. Como que Uhum. você lida com isso como alguém no mundo da saúde psíquica? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, é uma linha bem tênue, né? Falar sobre alma, sobre espírito, porque nós somos um ser trino e tudo aquilo que afeta o nosso corpo afeta também a nossa alma, afeta o nosso espírito, né? Mas uma pessoa que está com uma questão espiritual e entra no meu consultório, por exemplo, quando eu tinha consultório no Brasil, eu não poderia trabalhar a questão espiritual A com ela, confederação né? não permite, né? A Não confederação de psicologia permite. não permite. Não, não. O Conselho de Psicologia é muito rígido nessa questão. Nós não podemos misturar a espiritualidade, né, religião, nada disso no consultório. Então, era um trabalho limitado, eu não poderia fazer isso, né? É Então, mas aí diferente eu te nos Estados pergunto. Unidos, né? Aham. Eu te pergunto, você com essas verdades, e hoje a gente sabe que a ciência tem avançado tanto em todas as esferas, é Uhum, interessante isso que você está falando. Por quê? Porque hoje as grandes corporações, elas já estão levando, elas já trabalham com a espiritualidade. Mas qual é sim. essa espiritualidade? Yoga, Hum. meditação transcendental. Quando se Sim. fala em princípios e valores cristãos, dentro de uma perspectiva de cura, de terapia, né? No Uhum, quesito, que a gente sabe que tem amarras, né? Que prendem de fato o desenvolvimento da psique por meio de traumas, por meio de disfunção neural e por aí vai, sim. né? A gente não pode. Como que você tendo essas verdades dentro do mundo da psicologia, como que você lida com essas amarras? Porque isso é uma amarra para você. Você já Sim, sim. pensou em construir, em elaborar um projeto onde você pudesse entrar com algo? Porque assim, também é abstrato, né? Mas a Uhum, própria psique é abstrata. Né? uhum, A gente uhum. conhece o mundo neural, tudo ali, você estuda essas esferas do cérebro e tal, mas só que você sabe que também ela lida com o fator abstrato, né? Então, Sim. assim, você já pensou em comprar algumas brigas dentro do Conselho de Psicologia? Já te passou pela cabeça esse revestimento apostólico para você, de Uhum. repente, começar a trabalhar com uma linha envolvendo a espiritualidade? Sim ou não? Sim, sim, eu já pensei, e eu oro a Deus em relação a isso, de como fazer, porque eu acho um absurdo eles aceitarem algumas técnicas budistas. Tem alguns livros, por exemplo, né, uma técnica de mindfulness. Os livros de mindfulness, normalmente eles colocam, né, princípios budistas,
Então, eu não posso colocar princípios cristãos, mas um princípio budista pode. Então, falar psicologia não pode, é apolítica, né? Não pode também misturar política, mas teve um movimento para Lula livre dentro do Conselho Federal de Psicologia, né? Na época da eleição, tudo. Então, tem algo errado. E eu penso muito nisso, como entrar nesse lugar. A psicologia americana, ela é uma psicologia mais aberta quanto a isso. Existem conselheiros que seguem uma linha cristã. Inclusive, tem uma psicóloga americana que trabalha com SOSO, né, dentro da clínica. Então, é algo disruptivo. E no Brasil não existe isso, não pode. Eu sei que alguns profissionais fazem, não só para religião evangélica, mas eu já ouvi né, de espíritas, por exemplo, psicólogos que trabalham princípios espíritas dentro da sessão. Então, não pode. Mas eu penso que isso, o conselho deveria, na verdade, ressignificar isso. Por quê? Quando eu falo do ser humano, eu estou falando de um ser completo, né? E é claro que eu não posso dizer para ele o que ele tem que seguir, qual é a religião que ele vai seguir, né? Mas se eu vou atender uma pessoa que é cristã ou uma pessoa que está padecendo e está querendo Deus, por que eu não posso dizer para ela ou tratar essas questões de herança, de questões, né, de heranças hereditárias? Por que eu não posso dizer isso para ela, né? Só que eu também penso, eu não quero puxar muita sardinha para o meu lado, né? Mas eu penso também que isso abriria portas para outras pessoas, para outras religiões, né? Sim, sim, Então, é aquela coisa, né? Porque o reino invisível para gente, ele é muito real, ele faz parte do nosso uhum, dia a dia. Quando você uhum, passa a ser uma pessoa que começa a alinhar a sua crença em princípios e valores cristãos, você leva uhum, isso para o dia a dia. Agora, o que uhum, você falou aí, eu acho bem interessante ressaltar isso aqui. Primeiro, por que que outros princípios uhum, religiosos podem entrar? Porque eles não uhum, chocam com o reino espiritual. Eles uhum, vão trazer sim, mais uma espiritualidade filosófica uhum, do que, de uhum, fato, um choque. Eles são uhum, muito relativistas, eles entendem o ser humano a partir dos seus comportamentos. Né? Eles querem uhum, legalizar, de certa forma, apoiar e trabalhar determinados comportamentos e não, de sim, fato, quebra de princípio. Por que que o uhum, cristão, entre aspas, ele é mal visto? Porque ele é extremamente conservador. E o fato de uhum, nós uhum, conservarmos princípios e valores para poder manter a estrutura de um lar, essa questão do gênero, enfim, todas essas coisas faz com que a gente colida diretamente com essa proposta pedagógica de governo uhum, totalmente uhum, relativista. Não tem lugar sim, para você pisar. Então, esse uhum, é um ponto. O outro ponto, Anne, é que eu vejo assim: nós podemos falar aqui com toda certeza. A curva do crescimento em algumas esferas sociais, ela está virando a cada 12 horas. Né? A uhum, primeira vez que sim, virou o crescimento, levou-se 1.500 anos. Depois uhum, 200, depois 250 anos, depois 150, depois a cada 25 anos. Agora, hoje, já tem áreas da sociedade, já tem áreas da ciência, que a cada 12 horas o conhecimento está uhum, dobrando. Nós podemos uhum, dizer, então, que a Confederação de Psicologia ela está desatualizada, bem como o nosso currículo educacional. Ele se uhum, encontra desatualizado. Então, você já tem uhum, tanta coisa hoje que é ferramenta, a própria medicina já não uhum, ignora mais a lei da fé, né? Porque uhum, quantas e uhum, quantos relatos eles têm visto de diagnóstico sendo mudado, né? uhum. Como uma apóstola, e eu estou te chamando de apóstola já, tá? Como uma apóstola do mundo da psique. O que que você pensa para poder trabalhar essa entrada? Eu quero te desafiar, eu quero instigar a tua vocação, entendeu? O que você pensa
que a gente poderia fazer para a gente poder mudar esse setor na esfera social? Então, isso é muito meu clamor interno, né, de devocional com Deus. Esses dias eu estava meditando e Deus me fez ir para a passagem de Moisés, onde ele joga a vara, né? E a vara se transforma numa serpente. E aí, na hora, eu lembrei, eu falei, gente, esse é o símbolo da medicina, né? Uhum. É a vara com uma serpente ao redor. E aí eu fui ler o entendimento. Qual é o entendimento que eles dão? Uma explicação grega. Total. E aí eu Li falei, eu esse fiquei, texto hoje. eu Estudei fiquei esse muito texto hoje em revoltada. Números. Eu falei, não, isso não é grego, isso é bíblico, né? Yes, Ali, yes. Moisés, Deus estava dizendo, eu tenho domínio, eu tenho soberania sobre a vida e a morte, né? Quando ele Aham. trabalha nessa passagem, e a medicina trabalha com vida, trabalha com morte, então Deus está ali, né, como centro. Mas respondendo a sua pergunta, eu creio que eu vim para o Chile com esse chamado, né? De entrar na área educacional, né, de entrar por mestrado, entrar na área científica e começar a escrever para poder debater, né, para poder, na verdade, argumentar, trazer os meus argumentos para a área da ciência, né. Eu tenho muito essa palavra de que a ciência precisa receber, né, na verdade, precisa entregar o louvor a quem é de direito, que é a Deus, É né. isso aí, isso aí. Devolver Então, todos os louvores da criação ao Criador. exato. Uhum. Então, eu sei que eu vim para o Chile com isso. Eu estou sendo muito impactada pela visão educacional deles, porque a Luísa está estudando, né? E Uhum, realmente eles estão muito avançados na parte educacional. Então, eu sei que aqui algumas coisas já vão acontecer nessa área, de eu entrar para a ciência, né? Eu sempre fui uma pessoa uhum. que fugia desse lugar, né, de ciência, eu queria ficar mais escondida, então eu fiz especializações e não pensava em conseguir, em seguir com um mestrado. Mas o meu olhar hoje, né, o que eu vejo que Deus tem direcionado é para que eu entre nesse monte da ciência e possa glorificar a Deus, né? E o lugar onde eu quero atuar é falando sobre personalidade, né? É, como a personalidade é criada, como ela é desenvolvida, né? E falar sobre o ser Uhum. humano é falar de alguém que foi criado, de alguém que foi gerado no coração de Deus e não veio do acaso, né? Porque hoje os livros de psicologia eles trazem assim, vamos falar sobre ansiedade. Aí eles começam a trazer Darwin para a explicação da ansiedade. E isso me incomoda muito. Não, não foi, não é isso, né? Tem uma, Ah, isso, tem uma outra explicação para isso, né? isso faz eu quase manifestar. Deixa eu pegar um gancho no que você falou. Sim. Eu quero te fazer uma pergunta, e você que está nos ouvindo aí, se quiser anotar isso, vai ser muito legal, porque eu acho que ela vai poder contribuir. Eu tenho alguns pensamentos sobre isso que eu vou te perguntar. Esses dias, estudando um pouquinho sobre engenharia genética, eu pude perceber algumas coisas, e eu quero te fazer essa pergunta. Quais são os fatores? Primeiro é o seguinte: a personalidade de uma pessoa pode mudar. Quais são os fatores que podem distorcer o desenvolvimento de uma personalidade saudável? Uhum. Então, a personalidade numa explicação científica, ela é a construção através do temperamento, que aí seria a genética, tá? Uhum, uhum, Que nós nascemos com um temperamento, né? O que é temperamento? É a forma como nós lidamos, né? São a minha inclinação para lidar com as situações da vida. Então, pessoas que são uhum, mais tímidas, outras são mais ousadas, outras mais extrovertidas, né? Então, se for pensar na minha filha, ela nasceu com um temperamento, né? Uma criança mais relacional, mais comunicativa. Tem crianças que são mais caladas, então isso é parte genética, né? E aí a parte ambiental seriam as relações, né? A relação da uhum, criança com os cuidadores, com os pais,
a relação da criança com o ambiente, escola, né, com o social, com o cultural. Então, daí nasce a personalidade. Então, se for pensar em mudança, a gente não muda o temperamento, apesar dele ser flexível, mas o temperamento, a composição genética, não. Agora, as escolhas, as relações que essa pessoa, como ela internalizou essas relações, sim. Né? Aí eu penso em conectar o Sozo com isso, porque o Sozo é a relação, a nossa relação com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Né? Então, conclua, conclua. Então, a personalidade é isso, ela tem componentes genéticos e ela tem componentes ambientais, né? Os ambientais que a gente consegue mexer, né? O genético, que seria o temperamento, aquilo que a pessoa nasce, né? A predisposição dela, ele é um pouco flexível, mas não tanto. Eu não vou conseguir pegar uma criança, né? Por exemplo, né? Minha filha, que é muito comunicativa e deixar ela nesse lugar de introversão. Não, ela não consegue. Por quê? Porque é dela. Entende? Sim. Então seria assim, como Deus nos fez com um temperamento para lidar diretamente com o tipo de tarefa que a gente vai ter que exercer na nossa jornada, no nosso roteiro existencial. Né? Agora, eu estava escutando um especialista esses dias e ele disse o seguinte, que somente 15% do nosso DNA contribui como herança genética. Os outros 75%, ele disse que é altamente manipulável, inclusive pelo fator da epigenética. Né? Agora, o que eu quero te falar? Eu quero te falar o seguinte, que às vezes a pessoa pode ter nascido e se desenvolvido em um ambiente que pode ter distorcido essa personalidade. Você acha que é possível isso? Então, vai ter determinados momentos da história dela que, por meio da palavra, por meio de algumas provas, Deus pode realinhar os caracteres dessa personalidade. O que você me diz sobre isso? Então, só explicando aqui, né? Estou vendo alguns comentários aqui. Eu trabalho com a linha cognitiva, né? Eu sou TCC puro, você sabe, né? Sim. Eu sou da TCC e eu estou terminando uma especialização em terapia do esquema, né? Então, a minha linha de pensamento é essa, porque tem muitos teóricos, né? Tem um livro, inclusive, que se chama Teorias da Personalidade. Então, muitos teóricos que colocam suas teorias a respeito disso. Enfim, mas uma pessoa que os caracteres, ou seja, as características ambientais, elas podem ser mexidas, mas é algo muito difícil, tá? Quando a gente trabalha com transtornos da personalidade, é uma das terapias mais difíceis, né? A gente consegue... Eu tive um professor que ele falava assim, tem um quadrado, né? A gente consegue deixar esse quadrado mais redondo, né? Ou seja, para ele ferir menos as pessoas, né? Então a gente consegue mexer, mas com uma terapia que demanda muito do profissional e também do paciente, daquilo que o paciente está disposto. Por isso eu segui a terapia do esquema, porque é algo que me trouxe uma perspectiva melhor de mudança, né? Com os transtornos da personalidade, que é aquilo que eu gosto de trabalhar, apesar de ser um desafio, mas é onde eu mais gosto de atuar. Então, algumas coisas podem ser, sim, mudadas, no caso dos esquemas, né? Mas é muito difícil. Para quem... Aí a Fabiola perguntou o que é TCC. TCC é terapia cognitiva comportamental, tá? Sim. Então, é aquela que lida diretamente com o desenvolvimento da capacidade intelectual para poder mudar o comportamento da pessoa, né? É bem a coisa da lógica sobre a mudança dos impulsos, dos comportamentos torcidos. Vamos lá, Anne. Agora eu quero trazer uma questão aqui interessante. Inclusive, eu li sobre isso esses dias e aí lembrei também, né, que a doutora Leaf, ela fala que há duas formas
E isso eu entendi algumas passagens na Bíblia, inclusive na minha própria vida. Há duas formas de você provocar uma mudança na sua engenharia genética, vamos dizer assim, na sua estruturação de texto químico, de elaboração dos elementos, das letras químicas e por ali vai, né? Uma delas é pelo um forte impacto emocional. Sim. É aquela que o cara aí entra, né? Porque nada contra vocês, tá, coach? Se tiver coach aqui, tá bom? Nada contra vocês, mas é importante que tem muita gente que se acha psicólogo e quer fazer isso nos seus treinamentos, mas não sabe o que isso pode causar na pessoa que está recebendo. Então, nada contra você, mas é ciência que nós estamos falando aqui. Quando você gera um impacto emocional muito forte na vida de uma pessoa, há uma remodulação na estrutura, porque aquilo vai ficar arquivado e aquilo vai ser uma memória que pode nortear os passos futuramente da pessoa em alguma área da vida dela. Agora, um ponto importante aqui é o seguinte, todo impacto emocional ele tem que ter um acompanhamento. Entende? Sim. Porque se ele não tiver esse acompanhamento para o alinhamento, a pessoa pode se perder no processo, porque ela não vai suportar a pressão que vai vir diante das circunstâncias, do ciclo social dela, da condição financeira, dessa mudança de comportamento, se ela fizer isso sozinha, se não tiver acompanhado por um profissional que vai entender o que está acontecendo com ela. É por isso que muitos eventos aí, os grandes eventos de coaching, me corrija se eu estiver errado, né? Nada contra eles, tá? Mais uma vez eu falo. Nada contra os profissionais, porque tem gente muito séria fazendo esse tipo de trabalho. Tem gente que, inclusive, tem uma junta de profissionais trabalhando com ele, lidando com acompanhamento, né, diante dessas coisas. Mas tem muita gente que faz isso e depois solta a pessoa na sociedade. E acaba a pessoa entrando em um colapso psíquico por conta daquela mudança. Esse é um ponto. Né? O outro ponto é quando nós passamos um período muito grande com um comportamento. Isso vai mexer também, que é o poder do hábito, não aquele hábito que é dito por John Maxwell Maltz, que em 21 dias. A doutora Leaf ela vai dizer que em 21 dias você cria a memória de longo prazo. Mas somente 60 a 80 dias se estabelece uma mudança de hábito, de comportamento. Então, nós vemos que esses dois princípios aí, o do impacto e o do tempo estendido, ele pode gerar uma reengenharia. Inclusive, tem uma área no cérebro que ele mexe nessa estrutura da memória. Né? Então, por conta desses dois pontos, o que você tem a me dizer sobre, de repente, uma personalidade distorcida, ela não poderia ser corrigida por meio disso? Ela poderia, desde que seja uma escolha dessa pessoa, tá? O que seria mais difícil. Se a gente for pensar em um transtorno grave, um transtorno de personalidade, por exemplo, narcisista, ele vai resistir muito à mudança, né? Então, se a pessoa escolhe, se ela entende, né? Ela pode se encaminhar para isso. Você falou de uma coisa bem legal, da mudança genética, né? Epigenética. Tem um artigo que fala sobre o desamparo. Eles fizeram pesquisas, enfim, e eles descobriram que o desamparo materno afeta a epigenética. Ou seja, o meu DNA, né? Eu não sei como isso funciona, né? Na questão genética. Eu tenho uma amiga, até a Vivi, que é daí da CN, que está morando aqui em Talca. E ela tentando me explicar o que seria a epigenética, mas ela disse assim, mexe com o DNA. Aí eu, uau, como é isso? Um desamparo materno mexe na estrutura genética, na epigenética da pessoa, ela sim. Aí ela me mandou o artigo, eu comecei a ler. Então, como o nosso ambiente pode afetar, né, aquilo que eu nasci para ser, aquilo que é original, aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou a meu respeito, né? E na questão do comportamento, mudança de hábito,
A pessoa precisa, como eu trabalho com a terapia do esquema, a terapia do esquema fala o seguinte: eu construí estratégias na infância para lidar com a dor. E quando eu venho para a idade adulta e eu continuo usando essas estratégias, elas não funcionam mais, né? Então, essas estratégias podem ser, sim, mudadas, mas a pessoa precisa ser conduzida a esse processo. Não é apenas o impacto emocional, né? Num treinamento de final de semana, Perfeito. que ela vai conseguir fazer isso. Ela não vai, ela precisa ser Uhum. acompanhada, né? O psicólogo, ele faz isso com o paciente, né? Ele na relação, ele começa a mostrar, olha só, aqui, vou dizer de um esquema, né? Padrão inflexível, que são pessoas mais rígidas. A Um gente Paulo fala, olha só, Sérgio, um entrou... Paulo Sérgio, um pastor Paulo, um pastor Paulo. A gente fala assim, olha só, a senhora perfeita chegou, né? Que é o senhor perfeito, que começa a trazer muitas críticas. Não, não tá certo, tem que ser perfeito, tem que ser assim, né? Então, a gente começa a orientar o paciente, ou seja, quando a gente orienta, a gente mostra para o paciente, olha só, esse esquema tá voltando, você tá ativado nesse esquema, né? Aí o paciente começa a se dar conta, porque aquilo como ele cresceu com isso, para ele é natural. Então, é o único modo que ele sabe, né? Que ele entende como ele se comporta, é desse jeito, né? Como é que ele vai mudar? Como é que ele vai descobrir outro caminho, né? Então, pela terapia, ele vai fazendo, vai descobrindo. Agora é interessante que a terapia do esquema também, ela na verdade, ela revela os desvios que ocorreram ao longo do processo na construção de mecanismos de defesa que Uhum, desviou essa uhum, personalidade. Né? Ou seja, a sim. ausência de um pai, a ausência de uma mãe, a ausência de algo que é necessário para o desenvolvimento durante um período muito longo, faz com que a Uhum, gente acabe criando esses mecanismos, que é exatamente onde a gente vai ter que sim. bater. Aí é onde eu pego aqui num ponto que quando fala assim, olha, ele nos libertou e ele nos libertou do império das trevas. E aí, não vamos aqui Uhum, espiritualizar no seguinte quesito, de demônios. uhum, Ok, também. Mas quando a gente vai falar trevas aqui, ele nos libertou desta ignorância e nos transportou uhum, para o uhum, reino do Filho do seu amor. Essa palavra transporte, Anne, no original, é a palavra metstano, que significa uhum, tirar do ofício de um antigo administrador. Aí, Anne, eu uhum, não ignoro e eu não abro mão de falar que nós somos seres, apesar de Deus ter nos dado, por exemplo, essa capacidade de escolha, mas as nossas escolhas são altamente influenciáveis pelo uhum, mundo que se encontra à nossa volta. Né? sim. Então, eu estou falando, quando ele diz que ele nos transportou do império das trevas, de uma ignorância. Já Gálatas capítulo 3, verso 3 diz, ele nos resgatou da maldição. Ele está falando, ele nos tirou do ofício de um antigo administrador. Então, um dos objetivos do Uhum, inimigo, aí entra Soso, né? Um dos objetivos uhum, do uhum, inimigo é exatamente escravizar a nossa mente em um modelo de pensamento para definir o nosso futuro a partir daquilo que nós pensamos. Quando uhum, isso uhum, entra como um esquema, porque, por exemplo, uhum, quando você vai para a terapia do esquema, você vê que aquilo foi uhum, construído, é um esquema sim, montado. Que todas as vezes que a pessoa chega no cenário, ou se depara com alguém, ou se depara com uma uhum, circunstância que ativa uhum, aquele esquema, ela já, uhum, ela já manifesta o comportamento dela. sim, Involuntário. Isso sim, aí, segundo sim, Freud, está nas camadas mais profundas, né, da psique da uhum, pessoa, está lá no inconsciente. sim, Então, eu sim, não descarto essa possibilidade, essa ferramenta da palavra nos libertar, abrir os uhum, nossos olhos. Mas o mais uhum, difícil é você enxergar isso em você. Que aí é o sim, processo da autoconsciência. É você perceber uhum, isso em você. Quando você percebe isso em você, você mesmo coloca esses freios, né?
Sim. esses impulsos. O que você me diz disso? Sim, quando a pessoa percebe, ela, na verdade, deixa eu arrumar aqui. Ela, quando ela se dá conta, é muito difícil para ela encontrar um novo, porque é aquilo que ela conhece. Então, o novo seria desconhecido. Ou seja, nossa, isso que Perfeito. eu sempre fiz, isso está errado, isso está me fazendo mal, então eu vou fazer como? Né? O que eu Uhum. faço agora? Então, ela se encontra num momento de desamparo ali. Porque eu sempre me comportei assim, como é que eu vou me comportar diferente? Né? Então, quando ativa o esquema, né? Eu estou a alma daquela pessoa, ela foi suprida de alguma forma por esse esquema, né? A necessidade emocional está ali Uhum. sendo suprida, né? De uma forma distorcida. Então eu vou mostrar, e a gente na terapia, a gente faz muito assim, como é que o meu esquema é ativado aqui nessa situação? Nessa situação, o que você gostaria de ter recebido? Qual era a sua necessidade? Porque, por exemplo, mulheres ou homens inseguros que começam a ligar constantemente para saber, né, se o homem tá em casa, ou sei lá, tá fazendo alguma coisa, fica ali naquele comportamento de segurança. Ela tá com um comportamento, né, disfuncional que vai prejudicar a relação, certo? Mas o que essa pessoa, a mulher ou homem, precisa naquele momento? Ela precisa de segurança, ela precisa de conexão, porque talvez esteja ativado ali um esquema de abandono, ou seja, ele vai me trair, vai me abandonar, vai me deixar, ou ela vai me trair, vai me abandonar e me deixar. Entende? Então aí a gente vai para a necessidade da pessoa que levou ela a agir daquela maneira. Um livro muito bom que fala sobre necessidades emocionais é o Destinados a Vencer, do Chris Voloton. Fala sobre essas necessidades da alma. Então, quando eu falo de comportamento, eu estou falando de o que aquele comportamento está suprindo naquela pessoa. Qual é o lugar que Ó, ela quer chegar, né? entendo, entendo. Você acredita que existe alguém no governo desses esquemas? Os esquemas disfuncionais, existe governo, existe o governo Pergunta, da hein? dor, né? Então, mas Existe o governo da dor. por trás dessa dor, você acha que tem alguém que governa essa estrutura de pensamento? Ou você acha que é apenas uma mera disfunção da psique? Tem um inimigo que rouba, mata e destrói, né? Aham, aham. Então, esse é o inimigo que quer destruir a nossa alma, a nossa identidade, o nosso ser, né? A nossa conexão Exatamente. com o Bem Pai, como, né? assim como o Pai é responsável por nos dar identidade, Uhum, propósito, sim. provisão e proteção, então Uhum, tem um inimigo que tem como fim roubar identidade, uhum, propósito, proteção uhum, e provisão. E isso sim. vai gerar uma distorção Uhum. na construção ou na manifestação desse verdadeiro você, como diz a doutora Liv, né? Sim, é Agora, por que verdade. que eu te fiz essa pergunta? Por que que eu te fiz essa pergunta? Porque, olha só, Tiago 1, 26, 21, Tiago 1, Tiago Uhum. tá aí, mas tá aqui também, entendeu? Tiago 1, 21 vai dizer assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Quando ele fala impureza, ele está falando de resíduos intrusitivos na Uhum. formação de quem de fato Deus te fez para ser. Isso de uma forma Uhum. geral, porque a gente coloca isso só para pecado. Eu vou muito Sim. além. Isso vai para distorcer a personalidade, o caráter, o comportamento, tudo, 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 tudo. Tem como Uhum. fim não permitir que a imagem de Deus se revele a este mundo. Né? Sim. Despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada. Essa palavra implantada no grego é a palavra imputos, que ela significa o seguinte: implantado pela instrução de outro.
Uau. Ou seja, tem alguém à nossa volta, se não dentro de nós, tanto para o Uhum. bem quanto para o mal. Então, Sim. a verdade, conhecereis a realidade, ela vos libertará. Com outras palavras, conhecereis a realidade e ela denunciará quem está por trás deste engano. Agora, é claro, Uhum. isso nos leva a uma profundidade de entendimento, de vivência. Isso é para os ruiós, né? Os filhos Uhum. maduros. Os filhos maduros de Deus, aqueles que são dirigidos não mais pela cognição, não mais pelos sentimentos e emoções, não mais pela vontade, não mais necessariamente, pura e simplesmente pelos sentidos, mas pela estrutura manifesta, instrutiva do Espírito Santo. É o maduro. Uau. Quando você falou um ponto aqui, eu acho legal a gente falar isso aqui. Quando você falou de perfeccionismo ou perfeição, eu faço Uhum. uma distinção muito grande entre perfeccionismo e excelência. A Uhum. excelência tem a ver com que você tem a ver com você extrair o melhor de você. Uhum. Enquanto que a excelência faz com que você mostre para você o melhor de você. Mas já o Uhum. perfeccionismo, ele tem como fim fazer com que você mostre para os outros o melhor de você. Por isso você vai Uhum. matar quem tiver do seu lado. Uhum. Entende? Para Sim, poder verdade. fazer com que as pessoas vejam o melhor, para que você Uhum. não seja rejeitado. Porque tem um Uhum. mecanismo ativado em relação à rejeição sofrida, que você Uhum. luta pela aceitação constante por meio daquilo que você faz. Então, Uhum. isso vai matar quem está do seu lado. É o perfeccionista. Né? O Uhum. perfeccionismo ele é demoníaco e terreno. Enquanto que Uhum. a excelência ela é espiritual, né? E Uhum. divina. Uhum. Então, uma pessoa É um excelente, nada valor do mais, reino, nada né? menos, exatamente, ela quer revelar o melhor que está nela. Uhum. Enquanto que o perfeccionista quer revelar o melhor para os outros, a Uhum. fim de que é Uhum. um esquema ativado pela rejeição. Uhum. Mas então, eu quis te Sim. falar isso aqui, ó, a sincronia entre espírito, alma e corpo, mediante a habilidade de gerir as suas faculdades, faz com que o indivíduo em Cristo tenha acesso não só a uma vida de domínio, autoridade, mas também de acesso. Porque tudo que Sim. nós precisamos é acesso. Acesso Sim. à revelação, acesso a essas necessidades básicas. Porque, Uhum. gente, as pessoas doentes na psique, me corrija se eu estiver errado, elas sempre vão procurar se suprir nos outros. Uhum. Sim. E a gente sabe, né, que eu dependo de você, você depende de mim. Mas onde está Uhum. a gestão de você lidar com você mesmo? Uhum. Uhum. Né? Então, Anne, eu assim, eu particularmente, eu sou daquela linha, você é mais psique, eu sou mais, vamos dizer assim, no mundo transcendente, né? Você trafega nos dois, eu procuro estudar sobre esse mundo da psique, porque tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Sim. E hoje, quando você vê a neuroteologia trazendo que o nosso DNA é como se fosse uma antena de frequência quântica, que ele captura Uhum. o espaço-fase, ou seja, Uhum. frequência à nossa volta Uhum. e espaço invisível que a gente não vê. Então, uma Uhum. interferência, uma influência pode mexer em todo o contexto elaborado da minha química, da minha psique. O que você pensa sobre isso? Poxa, nosso tempo está acabando. Lembrei do, lembrei do livro Movendo Atmosferas, né, da Dana. Ah, Eu tenho aprendido muito sobre essa questão da frequência, né? isso. Eu vou fazer parceria com que frequência, né? Então, quando Yes. eu conheço os meus esquemas, os esquemas é, que eu estruturei na infância e carrego para a vida adulta, quando eu conheço, eu falo, eu não vou mais por esse caminho, porque esse caminho é um caminho que não vai me fazer bem.
Então, qual é a frequência? Com quem eu vou me conectar, né? Então, eu tenho feito muitas essas batalhas, me conectando com a mentalidade de Deus. Então, eu vou fazer parceria com essa mentalidade, com essa Yes. frequência, né? A Eu mente de tenho... Cristo. exato. Como eu tenho mergulhado nisso, assim, existem águas mais profundas que eu posso ir. E quando eu vou nos mistérios, eu consigo acessar a mente dele, que é grande demais para mim. Por isso eu preciso mergulhar, eu preciso me desfazer de tudo que é meu para poder me conectar com a mente dele, né? E eu creio nessa mente soberana e sobrenatural que nos criou de forma poderosa, como diz lá em Salmo 139, né? De forma assombrosamente poderosa, né? Então, e que ele colocou toda essa plenitude em Jesus, né? Então eu tenho buscado isso. Deus, eu quero a sua mente. E eu quero a Yes. amizade, porque ele entrega para os amigos, né? Para os íntimos, aquilo que está no coração dele. E quando eu olho Yeah. para Jesus, eu falo, Jesus, me ensina. Como é que você fez como humano? Como é que você lidava com a raiva? Como é que você lidava com a tristeza, né? E Jesus pode nos ensinar a respeito disso, né? Então eu tenho me conectado com essa Exato. atmosfera. A capacidade que Jesus tinha de gerir a amígdala dele era Meu algo Deus. fenomenal, né? Agora só, Anne, a gente Sim. tem 2 minutos, já mostrou para mim aqui, eu ainda não sou um dos privilegiados que posso levar a live. Tem uns perfis que acima de 100 mil, ela não corta, mas a minha ainda não cheguei lá não, eu vou chegar. Mas eu quero dizer assim, poxa, foi muito legal a gente bater esse papo aqui, né? Te Que peguei de legal. surpresa aí, mas não entra não. Se você entrar nas minhas lives, Vai me saiba que eu pegar. vou te chamar. Eu vou te chamar. Vamos ver se a gente Tá, marca hoje. Vamos ver se a gente vamos. marca, não hoje, né? Mas para um dia desse aí, para a semana que vem, a gente fazer uma Sim. live legal, com Vamos, tempo, aí a vamos, gente elabora um tema. Me chama depois aí para a vamos, gente ir conversando. Vai ser muito legal. vamos. Gente, só para você fechar aqui meu assunto, né? Metanoia e metanose são duas palavras diferentes. Metanoia, você muda a direção, mas metanose, você vai além da psique. Então, a ciência é apenas um bebê perto do que vem a ser o reino espiritual, né? Uau. Fica aqui, mergulhe em Deus, estude bastante ciência, porque ciência não escraviza, liberta, né? Sim, Apoia aquilo que sim. Deus já revelou. Beijo para você, Anne. Beijo no Thiago. Beijo Nossa, na que honra. Lulu. Obrigada, Cara, viu? foi muito bom. Foi muito bom. Beijo para vocês que nos assistiram aí. Vai ter mais, hein? Em breve nós faremos de novo. Vai cair a live. Mais um beijo, beijo. Deus abençoe, Anne. Tchau, pastor. Tchau, pessoal. Obrigada.